A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então, meus amados, todos vocês aqui da comunidade Santuário e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. A liturgia de hoje, de forma bem simples, resume-se nessa frase: santo de casa não faz milagre. Como assim? Primeira leitura, livro dos reis. No tempo de Israel, se vocês soubessem, tinha tanto rei, mas tanto rei, que de 27 reis de Israel, só 3 prestaram. 24 não cumpriram com aquilo que fizeram. E de um desses reis, ele recebe uma grande quantidade de dinheiro. Para quê? Para curar uma pessoa. E o que o rei diz? Eu não consigo nada, eu não sou Deus. Quem que estava procurando a cura? Naamã o sírio. Na época tinha o reino de Israel e a Síria, que é o mesmo país de hoje, a região da Síria. E era um país muito rico e próspero. E eles tinham um general que não perdia batalha nenhuma. Mas tinha uma batalha que ele estava perdendo em vida, que era o quê? A lepra. A lepra naquele tempo afastava a pessoa do convívio. Ele chefiava as batalhas à distância, porque ele tinha visão estratégica. Mas mesmo assim, quase ninguém chegava perto dele. Devido a quê? Ao medo da lepra. Hoje também nós temos outra lepra nessa sociedade que nós vivemos, né? E eu sou novo ainda, alguns de vocês são mais antigos, mas uma doença que afasta as pessoas e até impede de fazer uma despedida digna. Já aconteceu isso na minha paróquia lá na Barra do Sul. Chegou o caixão, 10 minutos, fizemos uma oração, nem um velório digno. Duro, né? Já é uma perda. E outra maior perda ainda é não ter tempo de reunir nem a família para despedir. Mas voltando à leitura, então a lepra fazia Naamã estar isolado de todos. E ele tinha dinheiro, era general, abaixo do rei o general. E geralmente naquela época o general, quando brigava com o rei, depunha o rei e o general virava rei. Então, só que ele tinha essa doença. E os deuses da Síria não resolviam. E ele vai para Israel, por meio de uma criada, que falava que o reino de Israel, o Deus de Israel era poderoso e tinha um profeta muito bom. Quem era esse profeta? Eliseu. E aí chega para Eliseu, mandam perguntar: o que tem que fazer? Mergulho de 7 vezes no rio. Parece algo bobo, tanto que o general: eu não vou fazer isso, mas bem capaz. Ele achou que chegaria diante do profeta, ia ter imposição de mãos, ia ter um momento de louvor para Deus, queimar o incenso, porque na época pegava o animal e cortava no meio. Negativo, vai lá e mergulha 7 vezes. E ele não ia fazer, até que um dos servos, Naamã: se ele te pedisse qualquer outra coisa mirabolante, você não faria para a tua cura? Faria. Por que não vai lá e mergulha 7 vezes? E ele vai, 7 vezes ele mergulha e ele ressurge com a pele como de uma criança. O que isso significa? Na Bíblia, quando se fala o número 7, é o número da perfeição. A criação se deu em quantos dias? 7. É comparação, é simbólico, 7 dias. O cerco de Jericó, foram quantos dias de marcha? 7 também. Partindo para o Evangelho de João, quantos sinais existem no Evangelho de João? 7.
Partindo para o Apocalipse, 7 igrejas, 7 taças. Então o número 7 na Bíblia é a perfeição. Tanto é que a igreja tem 7 sacramentos, 7 pecados capitais, 7 dons do Espírito Santo. Então o 7 é a perfeição. Então o profeta Eliseu leva Naamã à perfeição. O que isso significa? Que também serve para nós hoje. A desconfiança. Porque Naamã desconfia que não ia dar certo. E o grande empecilho é quando nós não temos fé. Embora diante da dificuldade dessa doença que levou muitos entes queridos de vocês, o que é a fé? Difícil definir. A fé é um sentimento, a fé é uma certeza. A fé não é simplesmente pendurar um terço no pescoço, é muito mais que isso. E hoje a primeira leitura nos desafia a termos essa fé. No Evangelho, e lembrando que Naamã era um estrangeiro, Eliseu não curou ninguém de Israel, mas um estrangeiro de fora. No Evangelho, nós vemos Jesus discursando na sinagoga de Nazaré. Então Jesus fala muito bem, que bonito, mas Jesus no final ele pega no pé deles. O que eles querem fazer com Jesus? Expulsa, vai embora daqui. Eu só quero escutar Deus quando Deus me contenta. Quando Deus não me contenta, não quero mais. Esse é o perigo. Então Deus tem que fazer o que eu quero. Nós em cada missa nós rezamos o Pai Nosso. Qual é o finalzinho da frase do Pai Nosso na primeira parte? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que isso significa? Dá um cheque em branco para Deus. Ah, mas cheque é coisa de antigo, padre, hoje é cartão. Dá um cartão para Deus, magnético, gasto o que quiser. Isso significa o Pai Nosso. E será que a gente quer que a vontade de Deus seja feita em nossa vida? Ou não? Jesus Cristo queria. O pessoal lá da região de Nazaré, quando Jesus apontou a palavra, não quiseram. Então uma coisa é nós servirmos a Deus, outra coisa é a gente se servir de Deus. Como Elias naquele tempo foi refutado na sua própria terra, hoje no Evangelho Jesus também é refutado em sua própria terra. E ele cita os profetas. Elias teve a viúva de Sarepta que foi curada, mas viúva estrangeira. Eliseu curou Naamã o sírio, um estrangeiro. E por isso entre nós é duro falar isso. Santo de casa não faz milagre. Tenta você evangelizar na tua casa. É muito mais fácil você falar para um estrangeiro, para um estranho, e ele aceitar teu conselho, do que de casa. Eu como padre, às vezes o marido e a mulher com problema, o marido já falou para a mulher do problema, mas não escuta. Vai eu como padre, a conversa, te aconselha, um terapeuta, um psicólogo, ou mesmo um médico. Até hoje tem os familiares do Dr. Mário, quantas vezes aconselhou, mas a família aconselha, não dá nada. É esse ditado popular de hoje: santo de casa não faz milagre. E ali eles não escutam a Jesus e mandam embora. Por isso, nessa missa de hoje, a gente veio para escutar quem? Escutar Deus ou escutar aquilo que eu quero? Se a palavra não se enquadra com aquilo que eu não quero, fora. Eu só concordo com aquilo que eu quero. E esse é o perigo de hoje. A religião à la carte. Eu vou lá e escolho isso. Ah, mas o cardápio total é isso. Mas eu não quero, só quero isso. E a nossa fé, a verdade plena, ela é um conjunto, não um pedaço só. Fazendo uma palavra agora aos falecidos, tanto que a cor litúrgica na quaresma é o roxo. E o próprio período quaresmal lembra o quê? Morte. A morte dos nossos vícios, dos nossos erros, dos nossos pecados, para ressurgirmos glorioso. Então o tempo da quaresma em si é uma morte figurada. Só que hoje nós celebramos esse 7º dia, várias pessoas ali citadas, dentre eles um casal, que eu sei que era muito bem querido entre vocês. Lembra a Miriam, que ela era ministra da Eucaristia,
ajudava aqui no santuário. Por 20 anos, mais de 20 anos, ajudava nos grupos bíblicos de reflexão na Diocese de Joinville. Ela dava formações. Então, até em nome da Eloir, que mandou, né, os sentimentos, também aos familiares, mas também por ela ser esse grande membro na equipe. Também o Dr. Mário, como eu falei na minha paróquia, eu vinha rezar a missa aqui hoje, veio uma senhorinha, semana passada, olha padre, na época eu estava muito apertada e ele fez uma obra de caridade com a minha filha. Talvez se perguntasse para o Dr. Mário em vida agora, recentemente, nem ia saber quem que é. Mas é interessante, o bem que a gente faz às pessoas, a gente às vezes esquece. Porque é tanta gente que vocês ajudam, a gente esquece. Ah, eu ajudei aquela vez, eu fiz uma cirurgia, aquela vez não cobrei nada, aquela vez fiz de graça. Mas aquele que recebeu ajuda, esse se lembra. Então olha que bonito. Então, meus amados, todos nós vamos partir um dia. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós temos a certeza que a gente vai partir para a eternidade. Olha, daqui 100 anos, quem de vocês vai estar aqui? Nem eu. Daqui 100 anos, 135 anos, eu acho que não chego nessa idade. Ninguém de nós. Mas a nossa vida, ela continua, é a vida em Deus. E aqueles que bem semearam aqui na terra, na eternidade, junto de Deus, vão colher os frutos. Então, os nossos sentimentos a todos os familiares enlutados, todos aqueles que perderam os seus familiares, ou uma tragédia, ou a doença, qualquer outra situação da vida. Para finalizar essa reflexão, eu vou citar um poema do Padre Zezinho, que chama-se Uma Folha que Caiu. Se de vocês alguém quiser em casa, até escutar para dormir, ela é uma letra muito bonita, que fala justamente que a nossa vida, ela é efêmera. Olha que interessante, uma folha que caiu. Uma folha que caiu, depois ela secou. Me ensinou que Deus se importa com as vidas que criou. A folha que caiu e o vento a carregou. Me ensinou que mesmo morta, seu destino realizou. Acabou com outras folhas, adubando aquele chão. E por causa dessas folhas, eis o fruto em minhas mãos. Um amigo que partiu, saudade lhe deixou, me ensinou com seu sorriso uma lição que me tocou. Bem antes de partir, levado pela fé, disse: agora vou para o céu e vou ver como é que é. Diga adeus para os meus amigos e para quem me quis paz. Estou voltando para quem me fez, vou amá-lo muito mais. Sei que um dia vou partir e Deus vai me acolher, porque sei que Deus se importa com o que me acontecer. O tempo vai passar e eu hei de envelhecer, mas eu sei que alguma porta vai se abrir para me acolher. Não, Senhor, não terei medo quando Cristo me chamar. Eu carrego o seu segredo, sei que vou ressuscitar. Tem uma música muito bela do Padre Zezinho, quem quiser depois, Uma Folha que Caiu. E lembrando da primeira leitura que fala do batismo, dessa água que nos purifica. Todos nós batizados em Cristo, morremos com Ele para a vida da carne e ressuscitaremos para a vida eterna. Amém.